Seja muito bem-vindo, professor. Professor é um querido nosso, sempre nos frequenta, mas sempre há aqueles que estão entrando aqui pela primeira vez, então eu vou apresentá-lo. Professor Ladislau Dalbo é economista e professor titular de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações do Sistema S. É autor e coautor de 45 livros. Toda a sua produção intelectual está disponível no site, que eu recomendo muito, que tem excelentes artigos, o Dalbor, DOWBOR.org. Recomendo mesmo. Inclusive, vou basear aqui a nossa entrevista num artigo muito bom que ele escreveu, O Dreno Financeiro, que está no ar, né? E nesse artigo, para o seu blog, ele escreveu no dia 10 de junho desse ano, o senhor afirma, professor, abre aspas, a questão das taxas de juros de finanças em geral é misteriosa para a maioria das pessoas, mas o resultado é simples. Montou-se um grande dreno por meio da taxa Selic, da tolerância da evasão fiscal, das renúncias fiscais, das isenções sobre lucros e dividendos, da Lei Candir, de não aplicação do ITR e, em particular, das taxas de juros absurdas cobradas pelos bancos sobre as famílias e empresas. Todos esses itens, professor, já esgotaria a nossa 1 hora se o senhor fosse explicá-los. Mas eu gostaria que o senhor, por exemplo, começasse nos falando da bendita taxa Selic, né? Traduzindo isso para o nosso público, o que ela nos faz, né? Porque ela, engole o nosso dinheiro. Você sabe, eu queria trazer para vocês, e é bom você dizer que muita gente não entende desse negócio de finanças, né? Porque antigamente a apropriação dos recursos da sociedade se dava essencialmente por salários baixos, né? Era a forma, enfim, a mais-valia, tal, enfim. Mas numa empresa, o cara diminui os salários, não paga hora extra, tal, as pessoas se juntam, brigam, fazem greve e chegam a uns acordos, mais ou menos resolve a coisa. Se chegar a alguma coisa, né? E, basicamente, para você explorar uma pessoa através de salários baixos, você tem que dar um emprego, né? Senão você não tem. E ele tem que produzir mais do que você está pagando ele, para isso gerar lucro para a empresa. Ou seja, gera também produtos, gera empregos. O produto, para ele poder se viabilizar, precisa ser um produto útil, certo? Pode ser sapato, bicicleta, o que for, mas tem que ser uma coisa que as pessoas comprem, certo? E na compra e na venda, enfim, você gera impostos, o que permite que o sistema funcione, porque o bem-estar da família, bem-estar econômico, não depende apenas de dinheiro no bolso. Em termos internacionais, nos países que funcionam, a gente usa a relação 60-40, né? Tipo, 60% do bem-estar econômico da família é você ter o dinheiro para pagar o aluguel, fazer as compras, etc. Dinheiro no bolso, pocket money. Né? Os outros 40% é acesso ao que a gente chama de salário indireto. Por exemplo, você precisa de segurança, todos precisamos de segurança, né? Podemos gostar, não gostar das formas, etc., mas a realidade é que precisamos. Né? Agora, você não compra delegacia, tem que ser um serviço fornecido, um serviço público. Né? Você não compra a escola, você não compra um parque no teu bairro, você não compra um hospital, você não compra a formação dos médicos, todos esses processos, né, dependem de sistemas públicos de acesso gratuito universal. Então, esse equilíbrio é fundamental, e, nesse sentido, é fundamental assegurar a capacidade do Estado fazer funcionar as coisas. Né? Daí esse equilíbrio das duas áreas
é fundamental para a gente entender o contexto. Um segundo eixo que eu queria puxar, Denise, antes de chegar na taxa Selic, porque são panos de fundo, de certa maneira, certo? Certo. Porque a taxa Selic ela é essencial se o governo usa essa taxa, esse endividamento, para justamente fornecer hospitais, segurança, infraestruturas e coisa do gênero, né? Senão a gente fica, enfim, sem rumos, né? O básico, em termos de taxa Selic, é o seguinte: ela está na faixa hoje de 11,25%, o que a torna a mais elevada do mundo. 11 ou 12, professor? Como é? 11 ou 12? 11,25 agora, né? Do Banco Central? Do Banco Central, é. É 12. Eu tô misturando, tá? É 12,25, é? 12,25. É 12,25, está tudo bem. Tá? É que vai baixando de 55, de 0,5% aí, então... Não, desculpa, eu... Não, mas isso aqui tem que ser assim. Então, de toda forma, mas agora, 1% de diferença, certo? Entre 11,25 e 12,25 é 70 bilhões de reais, tá? Olha aí. Dos nossos impostos que vão a mais para os grupos financeiros. Então, o problema básico dessa área é que o endividamento, com essa taxa de juros, ele deve representar, segundo Fernando Haddad, 740 bilhões do dinheiro dos nossos impostos, que em vez de servir para educação, saúde, etc., ou infraestruturas, né, o tal do salário indireto, ele vai enriquecer a Faria Lima, os grandes bancos e os grupos internacionais associados, certo? A BlackRock, a Credit Suisse, o BS, Goldman Sachs, State Street, etc., que tem participações nesses bancos no sistema financeiro nacional. Que tem na mão títulos públicos, né? Por isso, exatamente, o governo tem que pagar para eles, né? Então, basicamente, no Brasil isso é catastrófico, porque o empresário que, por exemplo, antigamente ele poderia investir numa empresa, produzir coisas úteis, ele olha assim, olha, o pessoal, a demanda está fragilizada, né? Porque as famílias são endividadas. Para eu pegar empréstimo no banco, esquece, 23% em média, nenhuma empresa pode funcionar pagando juros desse tipo, né? Juro para pessoa jurídica. Então, eu vou comprar títulos do governo, me paga 12,25%, estamos em casa, entende? Uma inflação de 5% me dá um líquido de 7,5%, que mais que eu quero? Ou seja, nós estamos num nível em que são cerca de 7% do PIB que, em vez de serem transformados em universidades, em ciência e tecnologia, em infraestruturas, ele é repassado essencialmente para grupos financeiros, né? É importante entender que isso funciona com o nosso dinheiro, tá? Segundo o seu artigo, professor, são apenas 294 pessoas no Brasil detêm esse dinheiro. Não, são mais pessoas, tá? Muito mais gente faz aplicação financeira na taxa. Mas eu digo assim, os mais ricos pela Forbes são 294 pessoas. Sim, quem tem o essencial desse controle são os grupos tais dos 280 bilionários que a Forbes desse ano apresenta. E em torno disso você tem, digamos, uma classe média alta que faz aplicações financeiras significativas e um pouco de classe média. Mas, no conjunto, é dinheiro que é transferido para os 10% de cima, certo? E o volume principal é no 1% mais rico. Ou seja, nós
pegamos o imposto que todos pagamos, certo? Em vez de servir para abrir a estrada, para abrir universidades, etc., ele é repassado para esses grupos que não produzem, tá? Eles simplesmente compram os títulos. Agora, é importante, Denise, que o Luque, Carlos Luque e todo um grupo, eles apresentaram no Valor uma pesquisa, 82% desse estoque da dívida, de 7,5 trilhões de reais de dívida, né? Isso aí é juro sobre juro. Não é que o governo se endividou para fazer estradas, universidades, etc. Simplesmente, esse pessoal ganha mais dinheiro com o título do governo e eles reaplicam esse dinheiro, em vez de fazer fábricas, de fazer empresas, certo? Eles reaplicam esse dinheiro, certo? Então, vai crescendo o estoque da dívida pública, certo? Sem aporte produtivo. E nós pagando a conta. Como é? E nós pagando a conta. Nós pagando a conta, certo? O dinheiro, eu coloco meu dinheiro no banco, o banco me paga uma merreca, mal cobra a inflação, certo? Agora, o banco e seus acionistas, eles compram títulos do governo, certo? E os títulos do governo vão ser remunerados nesse nível pelo governo, que vai usar os meus impostos. Então, de um bolso eu tirei o dinheiro, coloquei minha poupança no banco, pago uma merreca, de outro bolso eu pago meus impostos, e esses impostos, em vez de servirem para a sociedade, vão para esses bancos, para eles terem o prazer de ter o meu dinheiro. Entende? Então, é um negócio de uma sem-vergonhice. É uma ciranda, né? Uma ciranda. Eu queria lembrar que no resto do mundo, você descontando a inflação, as aplicações financeiras, títulos como a Selic, né, títulos da dívida pública, oscilam entre menos 0,5%, 1% ou até 1,5%. Né? Aqui nós estamos numa coisa estratosférica. Na realidade, é um dreno dos nossos impostos, que, em vez de se transformarem em investimento útil para a sociedade, porque é imposto que vai para a mão do governo, do ente público, certo? Eles são repassados para os grupos nacionais e internacionais financeiros não produtivos. Professor, um dos motivos, é sempre muito bom ouvi-lo, mas o principal motivo desse convite é que o senhor nos explique, nos esclareça em torno dessa falsa polêmica da meta fiscal, porque, na verdade, o que nós estamos discutindo aí é se o governo vai governar para a população carente do país, conforme estava na sua promessa de campanha, ou para Faria Limer. Né? Isso de uma forma muito simplista aqui no meu econominho. O senhor provavelmente tem uma explicação muito mais brilhante e acadêmica que eu gostaria que o senhor nos expusesse. Denise, o principal é o seguinte: o dinheiro tem que ser socialmente útil. Né? Dizem, não, nós temos que equilibrar as contas. Só que a parte do que se paga sobre a dívida pública, esses juros, eles separaram. Então você tem o superávit primário e você tem o dinheiro que vai para os grupos financeiros. Né? Então, na realidade, nós temos um orçamento que é desequilibrado, não porque o Estado está fazendo coisas úteis para a população, mas porque uma grande parte do que é recaudado, né, pelos impostos é repassado para esses grupos que, por sua vez, reaplicam isso em mais títulos de governo. Internacionalmente, isso se chamou de financiarização. Isso é mundial hoje. Tem uma coisa que facilitou esse tipo de tramóias, é que o dinheiro, antigamente, era uma coisa impressa pelo governo, né? Era uma coisa que se transportava em malas, em coisas do gênero. Até hoje, em Guarulhos, revistam as malas para ver se encontram dólares, certo? Hoje, os grandes fluxos
são imateriais, o dinheiro virou virtual. Né? O dinheiro impresso pelo governo é apenas 3% da liquidez mundial, né? 97% são apenas sinais magnéticos. Então, gerou-se um sistema de transferência em volumes fenomenais, chama High Frequency Trading, né? Comercialização de alta frequência de recursos financeiros, e não há governo mundial, não há regulação planetária sobre isso. Nós temos um banco em Basileia, o BIS, Banco Internacional de Compensações, que teoricamente estipula as regras, ninguém se interessa por ele, né? Mas basicamente esse deslocamento é importante, né? De certa maneira, nós perdemos a capacidade organizada, institucional, de orientar o dinheiro para onde ele seja útil. Tá? Então, você, de um lado, você fica discutindo, ai, meu Deus, o Lula está falando em passar de 0,5%. Até parece que ele vai para o shopping torrar esse dinheiro. Enquanto esses caras, eles tiram 7% do PIB, 740 bi, certo? E tiram isso dos recursos, isso é que gera o déficit real das contas públicas, né? É o dreno financeiro através da taxa Selic, né? Que é o primeiro dos drenos que eu apresento nesse estudo, que eu recomendo às pessoas. É uma nota técnica, tá? Deve ser 8, 10 páginas, uma coisa assim. 9 páginas muito fáceis de ler e muito ilustrativas. Perfeito. Então, professor, nesse seu artigo, o senhor cita um dado muito interessante, que o último ano de crescimento, né, no Brasil foi 2013, com 3,0%. Numa economia estagnada, o senhor diz, transferir mais recursos públicos para grupos financeiros que reaplicam para obter mais juros, em vez de financiar estruturas, o que dinamizaria a economia, constitui uma apropriação indébita de recursos públicos. Mas não é isso que estão defendendo os que brigam pela meta fiscal? É isso que estão defendendo. E os que estão defendendo é os que estão lucrando. E que não somos nós, que é bom que fique claro. Não há nenhum mistério nisso. Eles drenarem 740 bi, que é 7% do PIB. Tá? É gigantesco. Tá? Tudo bem, certo? Agora, apresentar um déficit de 0,5% sobre o resto que sobra para o governo, meu Deus, né? Ou seja, toda a discussão do superávit primário e da indignação com déficit, né? É que eles querem que o dinheiro, em vez de servir para coisas úteis que a gente precisa como sociedade... Escola, hospitais... Claro, que esse dinheiro continue a ser drenado por eles. Certo? Você tem também um sistema que é muito estudado, né? Que é muitos desses grupos, eles pegam, por exemplo, você pode pegar empréstimos em taxas de juros internacionais, por exemplo, no Japão, a 2%, 3% ao ano, e você aplica na taxa Selic aqui, que paga esses 12,25%, certo? Desconto a inflação, você está ganhando maravilha, você não produziu nada, certo? Não saiu da Suíça e do computador, entendeu? E esse é o sistema. Isso perdeu um pouquinho de sono por causa do fuso horário. Exatamente, mas isso funciona com o apoio do BTG Pactual, do Itaú, enfim, de cada um desses bancos, né? É um sistema simplesmente disfuncional, que gera... Isso não gera o capital, gera rentismo, né? Nós temos hoje muitos estudos desse tipo. Por exemplo, isso aqui, o Brad Christophers, né, tem o livro Rentier Capitalism, Capitalismo Rentista, que é diferente de uma pessoa
criar uma fábrica, gerar produto. Isso é capital que se reproduz. Ele pode enriquecer, comprar seu iate, tudo bem, mas ele está fazendo coisa útil. Aqui não, tá? É um enriquecimento de gente que nunca saiu do seu computador, não precisa se meter em produção e todas essas coisas, né, que geram trabalho, digamos. Pode passar o dia na piscina que o dinheiro está caindo lá. Isso, porque você tem empresas encarregadas de administrar essas aplicações financeiras, porque é burocrático, é desagradável, né? Então, ele gosta que são empresas chamadas de asset management, de gestão de ativos, né? Eu adoro as palavras os nomes, né? que eles utilizam. E utilizam, claro, os paraísos fiscais também, né? Como temos as fortunas aí do Paulo Guedes, do Campos Neto no exterior, né? Você sabe que nos bancos, quem administra isso não é departamento de evasão fiscal, se chama departamento de otimização fiscal. Está otimizando, está rendendo. Está rendendo, o cara pode ficar ali em Genebra aí, discutindo as coisas. Professor, a grande mídia parece se aproveitar daquele seu princípio. Não há como entender a luta política atual sem entender para onde vai o dinheiro, né? E como a população não sabe e não entende para onde vai esse dinheiro, ela vai na onda dos comentaristas indignados, né? Inclusive, compram a ideia de que há uma briga entre o ministro da Fazenda e o presidente da República, o que a gente sabe que está longe de ser verdade, né? Vamos contar isso para o nosso público, que não existe essa briga? Não, isso aí é uma idiotice, tá? Porque a gente discutir se a gente vai ter 0% de déficit ou 0,5% de déficit, nós estamos brincando, né? Quer dizer, na realidade, o que, para já, é importante pegar o seguinte, por exemplo, na União Europeia, um déficit de até 3% nos governos, dentro do conjunto dos governos dos países da União Europeia, é perfeitamente tolerado, tá? A partir de 3% você tem preocupação. Agora, aqui, simplesmente, é que eles não querem que o dinheiro vá para a educação, vá para a estrada, vá para essas coisas. Eles querem que o dinheiro vá para eles. Certo? E, de certa maneira, o que confunde, eu acho, o público, é que dizem, não, o Estado só pode gastar aquilo que recebe, né? Só que, em outra conta paralela, diz, não, isso descontando o que tem que pagar para os detentores da dívida pública, para os rentistas, né? Certo? Então, isso não aparece na conta, né? A gente chama de superávit primário, ninguém entende esse negócio. Certo? Que bicho é esse, né? O básico é o seguinte, tá? É uma apropriação indébita, ou seja, eu acho que eu não vejo nenhum problema a pessoa ter seu iate, viajar para Cancún, fazer suas coisas, mas se o dinheiro que ele ganha corresponde a um aporte produtivo, né? Nesse caso, são rentistas financeiros intermediários. Na área agrícola, a gente chamava isso de atravessadores, né? Aqueles caras que ganham, né? Pagam mal, que produz... Transacionando o produto. Exatamente. São intermediários e são nefastos para a economia. Eles é que paralisam a economia. Certo.